Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme você já me conhece, né, o meu nome é Samuel e eu sou professor de matemática e nós estamos trabalhando aí, né, com todas as ferramentas matemáticas, conforme vocês já devem ter assistido aí a palestra Matemáticas Profissões. Então hoje, mais especificamente, né, a ferramenta que nós vamos estar estudando vai ser a ferramenta chamada números complexos, né? E aí o aluno fica pensando, puxa vida, quando a gente fala números complexos, né, essa palavra talvez complexos, né, o aluno fica pensando assim, puxa vida, professor, isso deve ser um assunto assim muito complicado, muito difícil entender, né, porque o próprio nome talvez até já assuste. Mas se vocês perceberem, prestar atenção nesta aula, vocês vão perceber que, na verdade, né, esse nome é só para assustar, na verdade, né? Porque números complexos é uma matéria muito simples, muito tranquila de ser trabalhada e tem aplicações aí nas mais, vamos dizer assim, diversas profissões que você possa imaginar. Tá certo? Então o aluno, quando ele pensa que é um assunto muito difícil, né, ele deixa de perceber a beleza, né, e o universo que está por trás desses números. Né? Porque, na verdade, o universo que o aluno conhece é o universo do campo dos números reais. E agora, a partir dessa aula, nós vamos fazer uma expansão dos números reais para o universo dos números complexos. Então agora, qualquer equação matemática, qualquer problema dentro da matemática, existe uma solução. Né? Você às vezes resolvia uma determinada equação, do tipo segundo grau, por exemplo, de repente você escrevia lá, não existe solução no conjunto dos números reais. E de fato isso faz sentido, né? Porque se você procurar, né, um número que ou da equação da solução propriamente dita, né, não vai existir no campo dos números reais, e sim, de repente, no campo dos números complexos. Então, nesta aula, eu vou te mostrar, né, exatamente como é que foi feita essa expansão e por que que houve essa necessidade, né, de se expandir o conjunto dos números reais para o conjunto dos números complexos. Aí você para e pensa, vai, professor, mas eu não estou lembrando, né, dos números reais. Então, né, se você tiver alguma dificuldade, né, eu sugiro que você assista uma aula, né, sobre os conjuntos, que nós já vimos também, né, e essa aula de conjuntos eu mostro exatamente como é que funciona essa expansão, porque nós estamos já aqui no conjunto dos números reais. Porque, na verdade, o primeiro conjunto numérico, conforme vocês já assistiram na minha aula de conjuntos, né, surgiu com o conjunto dos números naturais. Né? Naturalmente, você já sai contando as coisas por aí. E aí, né, as operações que eram feitas, né, tanto de adição quanto de subtração, né, ou até mesmo multiplicação, você conseguiria fazer, né, no conjunto dos números naturais, é claro que com algumas, vamos dizer assim, restrições. Né? Porque se lá, por exemplo, no caso da operação de subtração, se o minuendo for menor do que o subtraendo, por exemplo, 3 menos 5, vai dar um número menos 2. E aí no conjunto dos números naturais, né, essa resolução desta equação não existe. Então eu precisava fazer o quê? Expandir, né, o conjunto, no caso o conjunto dos números inteiros, que são os números negativos, vamos por assim dizer, e aí você resolveu uma série de problemas. Né? E aí os problemas foram surgindo, a evolução da própria humanidade, né? E os problemas foram ficando cada vez mais, vamos dizer assim, complexos. Né? E aí você teve que trabalhar com frações, né, com números decimais. Então houve a necessidade de você também fazer expansão dos números inteiros para o conjunto dos números racionais. São as frações, de uma maneira geral, né? Que você coloca sempre A sobre B. Lembrando que o B tem que ser diferente de zero. Né? Não existe denominador igual a zero, isso é uma regra universal, válida em qualquer campo dentro da matemática, né, pessoal? Bom, então, no conjunto dos números racionais, que são as frações, né, surgiu também o conjunto dos números irracionais, como π, né, raiz de 3, raiz de 2, que nós já vimos aí na aula de conjuntos. E aí a junção do conjunto dos números racionais para o conjunto dos números irracionais é o que a gente denomina de conjunto dos números reais. Então veja bem, agora, né, nós estamos fazendo a expansão do conjunto dos números reais para o conjunto dos números complexos. E observe que aqui, pela representação em diagramas, né, conforme também já estudamos na aula de conjuntos, né, o conjunto dos números reais ele está contido no conjunto dos números complexos. Então agora eu estou no maior universo de todos dentro da matemática. Tá certo, pessoal? Então por que teve essa necessidade dessa expansão? Para resolver problemas desse tipo aí, né, conforme vocês estão acompanhando aí na tela. Né? Por exemplo, como é que eu vou calcular raiz de menos 16? Raiz de menos 25, ou menos 36, menos 100 e por aí vai. Ou seja, de uma maneira geral, raiz de número negativo. Aí você para e pensa, se você pegar um número positivo e elevar ele ao quadrado, ele vai ser também um número positivo. Né? Se você pegar um número negativo e também elevar ele ao quadrado, ele continua sendo positivo.
Então, quer dizer, não vai existir nenhum número dentro do campo dos números reais que satisfaça essa equação. E aí isso atormentou a mente dos matemáticos na época, né, exatamente com isso, né? Tanto o Friedrich Gauss, né, o Euler, né, eles começaram a observar esse problema e, dessa forma, houve a necessidade de se expandir o conjunto dos números reais para o conjunto dos números complexos. Então, tanto o Gauss quanto o Euler, eles começaram a observar essas equações e começaram a mais ou menos mexer com ela. Por exemplo, o menos 16 eu poderia escrever, né, como sendo 16 vezes menos 1, porque menos 1 vezes 16 é 16, né, pessoal? E aqui 25 vezes menos 1 e menos 36 vezes menos 1. Agora observem vocês que quando eu estou trabalhando com uma raiz, né, eu tenho aqui o radicando, e eu tenho um produto, eu posso dividi-lo em duas raízes. Então, como é que esses matemáticos começaram a observar esse tipo de problema? Né? Mais ou menos dessa forma. Então, raiz de 16 vezes a raiz de menos 1. Até aí tudo bem, porque o problema foi parcialmente resolvido. Né? A mesma coisa aqui embaixo, raiz de 25 e por aí vai. Porque a raiz de 16, todos nós sabemos que é 4, raiz de 25 é 5 e de 36 é 6. Mas e agora, como é que fica essa raiz de menos 1? Então isso começou a atormentar, né, muitos matemáticos nessa época, a tentar dar uma solução plausível para esse tipo de problema. Então como é que eles fizeram, né, para resolver esse tipo de equação? Bom, eles não tinham, né, a mínima noção do que seria esse raiz de menos 1. Então eles resolveram, né, inserir o raiz de menos 1 como se fosse um i ao quadrado, um número imaginário, né, que mais tarde isso daqui ficou conhecido como uma unidade imaginária, né? Ou seja, i elevado ao quadrado vai ser sempre igual a menos 1. Então com isso eles conseguiram mais ou menos resolver o problema, né? Eles substituíram lá onde tem menos 1, eles colocaram i ao quadrado. E observem vocês, né, que como eu estou trabalhando com raiz quadrada, então i elevado ao quadrado, você vai cancelar aqui o índice da raiz com a potência, e aí o que acontece? Você consegue extrair a raiz quadrada desse número. Então raiz de 16 é 4 e raiz de i ao quadrado é i. Então i vezes 4 seria o quê? 4i, tá certo? Raiz de 25 é 5 e de i ao quadrado, mesma coisa. Raiz de 36 é 6 multiplicado, né, 6i. Pronto, eles conseguiram resolver o problema. Mas veja bem, eles conseguiram resolver esse problema não no campo dos números reais. Eles resolveram agora o problema num novo universo, numa nova complexidade matemática. No novo universo. Então por isso que houve essa necessidade de ser expandido, né, essa função no caso do teorema dos conjuntos, né, dos conjuntos numéricos, a teoria dos conjuntos, né, dos reais, para um novo universo, um novo complexo matemático chamado, né, números complexos. Então é essa ferramenta, né, que eu estou trabalhando com vocês e quero mostrar exatamente o que está por trás de tudo isso daí, tá certo? Então foi exatamente, né, o que eu havia comentado agora há pouco, né, que houve essa necessidade da expansão, né, que historicamente isso sempre aconteceu na matemática. Então hoje, né, pleno século em que nós estamos, né, século 22, 21, né, nós podemos perceber que aqui o teorema, né, dos números complexos, né, nós estamos no maior conjunto de todos dentro da matemática. Então, se hoje surgir algum problema em que eu não consiga resolver com os números complexos, aí sim eu vou ter que expandir também esse conjunto. Então, hoje, né, todos os problemas que nós conhecemos, ele é resolvido aí, né, com o teorema aí dos números complexos, tá certo, pessoal? Então, esta é a ferramenta que nós estamos aí trabalhando, né, nos dias de hoje. Mas aí uma pergunta para vocês que ficam, né? Você deve estar se perguntando, professor, mas qual é a importância, né, que esses números imaginários têm na nossa vida? Né? Afinal de contas, são números imaginários. Aí você para e pensa, puxa vida, né, onde que eu utilizo no meu dia a dia, né, os números complexos? Né? Essa é uma pergunta que você deve estar fazendo desde o começo da aula, tá certo, pessoal? E é evidente, né, que os números complexos, né, eu tenho que ser bem franco com vocês, né? Você não usa números complexos, por exemplo, para medir a quantidade de água que há num copo, quantos dedos tem na mão, quantos carros estão estacionados, né, quantas pessoas existem em um determinado departamento ou algo do gênero. Então você não utiliza números complexos de maneira direta, você vai utilizar, né, sempre de forma indireta. E aí eu tenho que abrir o jogo com vocês, né, porque existem, na verdade, pouquíssimas aplicações diretas, né, dos números complexos no nosso dia a dia. Aí você para e pensa, puxa vida, mas se já é um número imaginário, tem pouquíssimas aplicações no nosso dia a dia, né? E nós não conseguimos utilizar, então qual é a importância disso? Por que estudamos então números complexos?
Não é essa a pergunta que você deve estar se fazendo exatamente nesse momento? Pois é, as aplicações diretas não existem, mas aí existe, no entanto, né, uma série de aplicações, né, em vários campos do conhecimento, mas só que de maneira indireta. Então, para exemplificar, eu vou pegar um conjunto que você conhece, que é o conjunto dos números reais, né, que até o momento, né, parte do princípio que você conheça todos os números reais. Então eu vou trabalhar no campo dos números reais e vou te dar um exemplo, e aí com esse exemplo você vai conhecer exatamente as aplicações dos números complexos. Vejamos esse exemplo aqui que aparece na sua tela. Por exemplo, imagine que você tem uma população, né, e eu vou chamar aqui de população A, com 236 pessoas, ok? E sendo que dessas 236 pessoas, né, 48 delas são crianças, né, isso na população A. Aí eu tenho uma nova população, né, uma população B, e nessa população existe o quê? 1.234 pessoas. E dessas 1.234 pessoas, né, 123 delas são crianças. Aí você para e pensa, qual o conjunto numérico, né, o conjunto matemático que eu utilizo para mensurar a quantidade de pessoas? É evidente que naturalmente é o conjunto dos números o quê? Naturais. Porque não existe meia pessoa, 0,3 pessoas e por aí vai. Mas observe só a análise que eu vou fazer com vocês. Se eu pegar essas 48 pessoas, né, que são crianças no caso dessa população A, e dividir por 236, o que eu vou obter? Eu vou obter um número, um índice, né, que é 0,2. E se eu fizer a mesma coisa com a população B, né, eu vou pegar 123 crianças e vou dividir por 1.234. Fazendo essa divisão, dá um número bem aproximado de 0,1. Aí eu paro e penso, o que esses números, né, tanto 0,2 quanto 0,1, está me dizendo? O que você pode deduzir da população A com relação à população B? Embora os números de pessoas sejam diferentes, né, o número de crianças também, mas com esse índice você consegue determinar exatamente o seguinte. O que seria esse 0,2? Não seria 2 em 10, né, ou 20 em 100, ou 20%? O que seria esse 0,1? Seria 1 em 10 ou 10 em 100, ou seja, 10%. Então eu posso deduzir que a população A ela é mais jovem do que a população B, exatamente com esses números. E observem vocês que o que eu precisei, qual foi o número que eu precisei utilizar para deduzir exatamente isso. Um outro conjunto dos números, o que? Os números racionais, tá certo? Que é 0,2, 0,1 e por aí vai. Então eu fiz o que? Uma aplicação de maneira indireta, sendo que não existe 0,2 pessoas e muito menos 0,1, tá certo, pessoal? Então esses números, né, eles traduziram exatamente o índice, né, que diz que a população A ela é mais jovem do que a população B. Embora os números sejam diferentes, mas os índices, né, vamos dizer assim, as proporcionalidades estão aí sendo obedecidas. Então é exatamente isso que os números complexos, né, vai fazer no campo dos números reais, né? Ou seja, você tem uma aplicação de forma indireta. E com isso, eu consigo fazer diversas aplicações nos mais variados campos do conhecimento, né? Para citar alguns, eu posso falar, por exemplo, da física, né? Principalmente quando eu trabalho com física quântica, né? Física nuclear, ou até mesmo eletricidade, né? Então você utiliza aí muitos números complexos para determinar exatamente isso, tá certo? Tem diversas aplicações na engenharia, né? Principalmente na engenharia elétrica, né? Quando você está trabalhando com circuito elétrico e aí você quer trabalhar com a impedância desse circuito. Então, olha só, para você trabalhar com essa grandeza física, impedância do circuito, né, o termômetro, o número que vai passar exatamente esta impedância, é o conjunto dos números complexos. Aí eu tenho que traduzir, né, toda essa parte de corrente elétrica para trabalhar com números complexos, né? Uma aplicação aí belíssima dos números complexos dentro da engenharia elétrica, né? Então, se você está pensando em trabalhar com engenharia, principalmente engenharia elétrica, né, já vai fazendo amizade aí com o conjunto dos números complexos, porque é um assunto muito importante e vai fazer parte aí do seu dia a dia, tudo bem? E aí eu consigo outras aplicações na engenharia, na computação, né, e diversos outros campos do conhecimento. Então já deu para perceber que esse assunto, né, embora, né, você possa ter como imaginário, mas é um assunto muito importante, né, e tem diversas aplicações e cai com muita frequência aí nos grandes vestibulares, né, desse nosso país. Tudo bem? Então, eu estou tentando apresentar para vocês exatamente esse universo matemático, esse novo complexo, que é os números complexos, né, propriamente dito. Mas vocês vão perceber, né, que os números complexos não tem nada de complexo, né? Eu vou provar isso para vocês, né, nesta aula. Tudo bem, pessoal? Então,
Então agora nós vamos conhecer, né, conforme, né, as aulas que vocês já estão acompanhando, primeira coisa, nós vamos conhecer essa ferramenta, né, vamos dizer assim, tida como complexa, né, dos números complexos. E aí sim, depois faremos aí diversas aplicações. Então hoje, né, nós vamos trabalhar só com a parte algébrica, né, dos números complexos, e na próxima aula a parte polar, né, ou também conhecida como trigonométrica. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O que seria então números complexos, né? Qual seria a definição matemática para um número complexo? Um número complexo, né, ele é sempre escrito na forma z igual a mais bi. Então o número complexo ele é sempre dado através de duas coordenadas, né, o coeficiente a e o coeficiente b. E esses coeficientes recebem nomes especiais. Por exemplo, o coeficiente a ele recebe de parte real e o coeficiente b, né, o coeficiente imaginário. Então, se você fizer a junção da parte real e da parte imaginária, então você está diante de um número complexo. Vejamos alguns exemplos aqui, né, para você perceber exatamente quem é a parte real e a parte imaginária. Então, eu vou pegar aqui um número complexo, né, chamar aqui de Z1. Quem seria a parte real, o coeficiente real? Então, seria o menos 2, e o coeficiente da parte imaginária é aquele que está atrelado com o i, que seria, nesse caso, 12. Já aqui no exemplo Z2, né, a parte real 3, e a parte imaginária, menos 7. Tá vendo? Muito simples, muito fácil. Vejamos mais alguns exemplos. Aqui eu tenho diversos números complexos, né, só para ver se você guardou mesmo aí o que é parte real e parte imaginária. Então, olha só, aqui eu tenho diversos números complexos, no caso 3 mais 2i, menos 5, menos 7i, 4 menos 3i e assim por diante. Então, por exemplo, nesse número complexo, quem seria a parte real? O coeficiente real seria o 3, né, e a minha parte imaginária seria o 2. Observe que não é 2i, tá, pessoal? Cuidado que isso é um erro muito comum aí dos alunos, né, principalmente no ensino médio. Eles pegam, o examinador às vezes pergunta em provas, qual é o coeficiente imaginário? Aí o aluno coloca lá 2i. Isso está errado, tá certo? Você tem que observar só o valor numérico e não o i. O i está indicando para você, né, que esse número que aparece aqui atrelado a ele, que é o coeficiente da parte imaginária. Então é assim que você deve, né, olhar esses números. Tudo bem? Então tem lá, menos 4i, mais 2i, né? 2 mais 5i, que seria 2 a parte real e 5 a parte imaginária. Agora, olha só uma particularidade. Eu tenho esse número aqui que é o menos 7i, né? Então, quem seria o meu coeficiente real? Eu não tenho. Então, a minha parte real vai ser o quê? Zero, vai ser nula, né? E a minha parte imaginária, no caso, menos 7. E esse número aqui, por exemplo, menos 3... O que seria esse menos 3? Qual que é a parte imaginária? O coeficiente imaginário? Também não tem. Então seria zero. Agora observem vocês, esses dois números, né, tanto o menos 7i como o menos 3, eles recebem nomes especiais, né, que eu vou chamar o menos 7i de imaginário puro. Por que imaginário puro? Porque ele não tem a parte real. E o menos 3, o que você acha que vai se chamar? Né? Exatamente isso que você pensou. Né? Vai ser o real puro. Por que isso? Porque a parte imaginária ela é nula. Então, se eu tenho, né, os números imaginários e os números reais, eu faço a junção exatamente desses números, sendo que eu tenho um coeficiente da parte imaginária nula, então esse número vai ser chamado real puro. Caso essa parte real seja nula, então o número será dito como imaginário puro. Certo? Eu acredito que deu para entender, acho que ficou bem claro aí para vocês. Tudo bem, pessoal? Podemos continuar? Então vamos lá. Bom, observem vocês que os números complexos, né, conforme dito, ele é identificado com duas coordenadas, né? E vocês devem conhecer esse grande, né, filósofo matemático francês, né, o grande René Descartes, né? E ele aí criou o seu famosíssimo plano cartesiano que você estuda aí desde as séries iniciais aí que você adentrou na escola, né? Então, se eu quero localizar um ponto, por exemplo, com coordenada x e y, né, abscissa e ordenada, então eu tenho aqui o eixo x, também conhecido como o eixo das abscissas, e o eixo y, também conhecido como o eixo das ordenadas, tá certo? Então aqui eu localizar, para que eu localize o ponto P, eu tenho aqui a abscissa x e a ordenada y. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Porque um dos matemáticos fundadores dos números complexos, que foi responsável por essa expansão, né, ele começou a observar o plano cartesiano e começou a raciocinar da seguinte forma. Bom, se o René Descartes tem lá o seu plano cartesiano, né, localizado com duas coordenadas, eu também vou criar o meu plano cartesiano. Né? Quem disse isso foi o grande, né, matemático alemão chamado Friedrich Gauss. Né? Então ele criou um plano, né,
assim, semelhante com o plano cartesiano, só que agora chama-se plano complexo, ou simplesmente plano de Gauss, né, que recebe o nome dele. E aí o Gauss imaginou esse plano da seguinte forma, mesma coisa como você trabalha lá no plano cartesiano, você tem a abscissa e a ordenada. Só que aqui, né, o número complexo, você tem a parte real e a parte imaginária. Então, o Gauss traçou aqui no eixo real, né, que significaria o paralelo aqui, o eixo x, e aqui o eixo imaginário, né, que corresponderia ao eixo das ordenadas. Então, o ponto P aqui no plano cartesiano, agora no plano de Gauss, ele vai receber um outro nome, ele não vai receber o nome de ponto. Então, quando eu localizo, né, um número complexo no plano de Gauss, eu estou localizando, na verdade, um afixo. Então, o afixo Z está sendo aqui brilhantemente localizado, né, no primeiro quadrante. Assim como no plano do René Descartes, né, aqui também no plano de Gauss funciona da mesma forma, né? Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, aqui o eixo é a parte real e aqui a parte, né, imaginária. Tudo bem? Tranquilo? Fácil, não é? Muito simples, né? Números complexos não é uma coisa assim do outro planeta, né, pessoal? Beleza? Podemos continuar? Bom, vejamos agora, né, a igualdade entre números complexos. Bom, quando que um número complexo A vai ser igual a um número complexo B? Quando que uma coisa vai ser igual a outra? É o que nós vamos ver agora. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui dois números complexos, né, tanto Z1, né, formado aqui como A mais BI, e um Z2, C mais DI. Então, quando que Z1 vai ser igual a Z2? Né? Parece uma coisa até óbvia, né? Mas isso também tem pegado aí os alunos, muitas provas, né? Tem acompanhado aí nos grandes vestibulares, né? Às vezes os alunos confundem isso. Quando que o Z1 vai ser igual a Z2? Bom, se você analisar, o Z1 só vai ser igual a Z2 quando o coeficiente da parte real do Z1 for restritamente igual ao coeficiente da parte real do Z2. Ou seja, quando A for igual a C e, analogamente, quando B for igual a D. Então, se o A for igual a C e o B for igual a D, então o Z1 vai ser igual a Z2. Tá certo? Como que isso normalmente é perguntado aí nos grandes vestibulares? Por exemplo, eu tenho um número complexo aqui, dito como m mais n-1i. Isso aqui é um número complexo. E ele está afirmando que esse m, né, mais n-1i, ele é igual a menos 4 mais 3i. Então o problema fica muito simples de ser resolvido. Basta você igualar a parte real com a parte real do outro número e a parte imaginária com a parte imaginária do outro número. Tá ok? Então, quanto que vai valer o m, quanto que vai valer o n? Se você fizer a comparação, o m de cara vai valer quanto? Menos 4, né, pessoal? Se menos 4 é a parte real, quanto que é a parte real de cá? Está sendo simbolizada por m. Agora aqui, no coeficiente da parte imaginária, eu tenho n menos 1, né? E de cá eu tenho 3. Então, se você igualar o n menos 1 com 3, né, passando o menos 1 para lá, somando, vai ser igual a 4. Mesmo porque, se você pegar esse 4 e substituir aqui no lugar de n, quanto que dá 4 menos 1? 3, 3i. Ou seja, né, os dois números vão ser rigorosamente iguais. Então, se o m for igual a menos 4 e o n for igual a 4, no caso positivo, então eu posso garantir que o número complexo Z1 vai ser rigorosamente igual ao número complexo Z2. Tudo bem? Simples assim, não é, pessoal? Muito fácil, tá vendo? Números complexos não é uma coisa complicada. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, né, de maneira assim bem tranquila, né, para que vocês possam desfrutar da beleza que está por trás desses números complexos. Tudo bem? Bom, é evidente que quando estou trabalhando com uma série de números complexos, né, existem operações com eles, assim como vocês fizeram nos conjuntos anteriores, né, adição, subtração, né, divisão e por aí vai. Então, como que eu faço para adicionar dois números complexos? Como é que eu faço para subtrair? Como é que eu faço para multiplicar? E como é que eu faço para dividir esses números complexos? Então, é o que nós vamos estar acompanhando aí a partir de agora. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês, vou te passar aí três números complexos, né, o Z1, né, 2 mais 5i, um outro número complexo, Z2, né, 3 menos 4i, e um Z3, 4 menos 6i. Bom, primeiro, né, a operação mais simples, que é a operação de adição. Então, como é que eu faço para somar, por exemplo, Z1 mais Z2, Z3 mais Z1, Z2 mais Z3 e por aí vai? Bom, na matemática, como um todo, eu posso dizer o seguinte, eu só posso somar o quê? Coisas de mesma natureza. Se eu perguntar para vocês, né, exemplo, né, fugindo aqui um pouco dos números complexos, quanto que é 2 bananas mais 3 laranjas? Aí você para e pensa, 2 bananas mais 3 laranjas, eu não consigo somar. Agora, 2 bananas mais 3 bananas, aí sim eu consigo fazer o quê? Adicionar.
Isso por que acontece? Porque eu só posso somar coisas de mesma natureza. Então eu não posso somar uma parte real com a parte imaginária do outro número. Então isso é uma coisa óbvia. Eu vou somar o coeficiente, né, real do número com o coeficiente real do outro número e os respectivos imaginários, vamos por assim dizer. Então, por exemplo, se eu quero fazer Z1 mais Z2, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse 2 e vou somar com 3, né? 2 com 3, 5. E o 5i eu vou somar com menos 4, que vai dar quanto? Vai dar 1, no caso, 1i, ou simplesmente i. Né? Então, a resposta, né, dessas três adições está exatamente aqui. Ó. Z1 mais Z2 vai ser o quê? 2 mais 3, que é 5, e 5 menos 4i vai ser o próprio i. Tudo bem? Z3 mais Z1, eu vou pegar 4, vou somar com 2. Então, vai dar quanto? 6. E 5 menos 6i vai dar menos i. E agora, olha só, o Z2 mais Z3, né, Z2 mais Z3, eu vou pegar 3 mais 4, 7. Né, menos 4 com menos 6i vai ser menos 10i. Então, a operação de adição é uma operação muito simples. Inclusive, ela é o quê? Comutativa. Se eu somar o Z1 mais o Z2, vai ser rigorosamente igual ao Z2 mais o Z1. E por aí vai, tá certo? Então, acho que a operação de adição, acho que está bem, né, tranquila para vocês, né? Não há problema nenhum. Basta somar real com real, imaginário com imaginário. Tudo bem? Bom, então agora vejamos como é que fica a operação de subtração. Então, de novo, mais 3 exemplos, né? Por exemplo, eu tenho aqui Z1 menos Z2, né? Z1 menos Z2, Z3 menos Z1 e Z2 menos Z3. Então, vamos por partes. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, Z1 menos Z2. Da mesma forma, pessoal, da mesma maneira que você adicionou, você vai subtrair também da mesma maneira. Você vai subtrair termos iguais, no caso, número real com número real e imaginário com imaginário. Né? Respeitando, obviamente, também a regra dos sinais, né? Que é um padrão matemático. Né? Não é porque você está no novo conjunto que aquelas regras que você aprendeu até o momento serão desobedecidas. Né, pessoal? Não pode ser assim. Então, vamos lá. Z1 menos Z2, como é que fica? Eu vou pegar o 2, vou subtrair do 3. Né? Quanto que é 2 menos 3? Vai ser menos 1, no caso. E quanto que é 5 menos menos 4? 5 menos menos 4, olha lá, menos com menos fica mais. Então, 5 menos menos 4 vai dar quanto? 9i. Né? Então, está aqui a resposta do Z1 menos Z2. E se eu pegar o Z3 menos Z1? Olha só, 4 menos 2. Então, dá 2. E menos 6 menos 5i, né? Menos 11i. Né? Você soma e conserva o sinal. Tudo bem? Beleza? Bom, e o Z2 menos Z3? Então, eu coloco 3, né, menos 4, ou seja, 3 menos 4 é menos 1, e menos 4 menos 6i, né, esse menos com menos fica mais. Vai dar quanto? 2i. Então, a operação de adição e a operação de subtração, eu acho que não tem nenhum problema, né, pessoal? Acho que é uma operação muito tranquila e que todos vocês aí, né, dominam, né, de uma maneira espetacular. Tá vendo? Não é difícil, é muito fácil trabalhar com números complexos, né? Então, a operação de adição, tranquila, e a operação de subtração, tranquila. Agora, vejamos uma aplicação, né, uma outra operação, vamos dizer assim, né, a operação de multiplicação. Então, como é que fica agora quando se eu quiser multiplicar, por exemplo, Z1 vezes Z2? E agora? Bom, infelizmente, pessoal, a operação de multiplicação tem uma pequena diferença. Porque não é multiplicar 2 vezes 3 e 5i menos 4i. Não é assim que faz. Né? Então, como é que é, professor? Então, vejamos agora aí como é que fica a operação de multiplicação. Eu vou pegar o número Z1, que no caso é 2 mais 5i, e vou multiplicar por 3 menos 4i. Então, aqui eu tenho que fazer aquela regrinha, né, obedecendo aqui a regra da distributiva. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, né, e 2 vezes menos 4i. A mesma coisa com 5i, né? Isso aqui é um produto notável, na verdade. Né? Então, quanto que é 2 vezes 3? Está aqui, ó, 6. 2 vezes menos 4i, menos 8i. Aí agora com 5. 5i vezes 3 vai dar quanto? 15i. E 5i menos 4i vai dar menos 20i ao quadrado. Aí aquele aluno mal informado, ele vai ficar assim, puxa vida, i ao quadrado? Ai meu Deus, será que vai cair numa equação do segundo grau? Não, pessoal, relaxa. Números complexos é um assunto muito fácil, muito simples. Lembra que eu falei agora há pouco dos matemáticos lá, que eles inventaram uma unidade imaginária? Lembrando que o i ao quadrado é igual a quanto? A menos 1. Então, onde apareceu o i ao quadrado, você vai substituir por menos 1. Simples assim. Então, como é que fica aí na equação? Se o i ao quadrado é igual a menos 1, então menos 1 vezes menos 20 vai dar quanto? Mais 20. Agora sim,
ficou a operação de multiplicação, virou uma operação de adição. Então você vai somar agora real com real, imaginário com imaginário, né? Conservando sempre aí o sinal do maior, beleza? Então se você pegar aqui o 20 mais 6, 26, e menos 8i mais 15i, né? Mais 7i. Tudo bem? Simples assim, muito fácil, né? Vejamos mais um exemplo. Se eu pegar agora o Z1 e multiplicar por Z3, mesma coisa, pessoal. Você vai pegar e vai aplicar a distributiva. Isso aqui é um produto notável. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 6, menos 12. Mais 5i vezes 4, mais 20i. Mais 5i vezes menos 6i vai dar menos i ao quadrado. Lembrando, não fique estressado, né, que i ao quadrado é igual a menos 1. Então esse menos 1 multiplicado por 30 vai dar quanto? 30 positivo. E aí você soma 30 com 8, 38. Né? Menos 12i mais 20i dá quanto? Né? 8i. Beleza? Deu para entender? Então, para garantir, vamos fazer mais um. Hein? O último, hein? Z2 vezes Z3. Quanto que dá Z2 vezes Z3? Vamos ver se você entendeu mesmo, de verdade. Então, eu coloco lá o produto notável, 3 menos 4i, que multiplica 4 menos 6i. Então, fazendo a aplicação aqui da distributiva, né? Vejamos aí, né, de olho aí na tela. Então, 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 6, menos 18. Né? Menos 4i vezes 4, né? Vai ser quanto? Quanto? Isso mesmo, né? 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 4, né? Menos 4i vezes 4 dá menos 18i. E menos 4, né, vezes menos 6i vai dar quanto? 24i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1. Muito bem. Fazendo aqui a multiplicação, né, e substituindo aqui o i ao quadrado por menos 1, vai dar quanto? Menos 24. Então, menos 24 com 12 vai ser menos 12, né, e menos 38 com menos 16i vai ser menos 34. Pronto, né? Tá aí, então, a aplicação, né, no caso da multiplicação. Tem só essa pequena, vamos dizer assim, complicadinha, né, que o i ao quadrado é igual a menos 1. Agora sim, agora a operação de divisão. Essa operação você tem que ficar muito atento, né, que é uma operação um pouquinho mais complicada, né, é a única, vamos dizer assim, a mais complexa das operações. Adição, subtração e multiplicação, show de bola, né? E agora a divisão tem só uma pequena peculiaridade, né, que eu vou explicar para vocês como é que fica aí a resolução. Então vejamos um exemplo, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o Z1 e dividir por Z2. Então eu tenho aqui o Z1 e vou dividir por Z2. Como que isso é feito? Normalmente, com a divisão de números complexos, né, eu pego lá Z1 dividido por Z2, eu preciso multiplicar, porque na verdade não existe divisão de números complexos, né? Eu tenho que abrir o jogo com vocês. Na verdade, existe uma operação que é similar à divisão. Então, esta operação equivale a uma divisão de um número por outro. E que operação é essa? Eu vou pegar tanto o numerador dessa fração como o denominador, e eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador, né, que é esse Z2 com a barrinha em cima. E aí, calma, não precisa estressar, eu já estou lendo a sua mente. Eu sei que você está perguntando, professor, o que é conjugado? Não é isso? Então vejamos o que vem a ser esse conjugado, né, para a gente entender. Porque se eu não entender o conjugado, eu não consigo fazer a divisão aí, né, de um número complexo, seja ele qual for. Certo? Então vejamos aí o que vem a ser esse tal de conjugado. Eu tenho aqui, por exemplo, o número Z1. Z1 é igual a mais BI. E o conjugado, vou chamar assim, Z1 barra, né, que tem essa barrinha aqui em cima, característica, vai ser A menos BI. Então, se você observar o Z1 e o Z1 barra, o que você está observando aí de diferente de um número para o outro? Exatamente isso. A parte imaginária do número Z1 está o quê? Oposta à do número, né, do Z1 barra, vamos por assim dizer. A parte real continua a mesma e a parte imaginária eu apenas inverto o sinal. Simplesmente isso. Então, por exemplo, um exemplo numérico para você visualizar melhor, né? Se eu tenho aqui o Z1 igual a 3 mais 5i, qual vai ser o conjugado desse número, né? O Z1 barra, né, com a barrinha em cima, vai ser o 3 menos 5i, tá certo? Olha lá, o Z2, menos 2, menos 7i. Então, quem é o conjugado de Z2? Vai ser o menos 2, continua o sinal, né? Guarde bem isso daí, pessoal. A parte real não tem variação de valores, é só a parte do coeficiente imaginário, que é sempre o sinal oposto. Aqui é menos 7, aqui vai ser o quê? Mais 7. Né? E um último exemplo aí para nós visualizarmos ainda melhor, né? Que é o menos 4 mais 9i. Quem que é o seu conjugado? Menos 4 menos 9i. E quem é o conjugado de Z2, se eu perguntar assim para você? Menos 4 menos 9i. Então o conjugado do conjugado é o próprio Z3, né? Porque quem é o conjugado desse número?
é o menos 4 mais 9i. Então basta que eu inverta o quê? O sinal, né, do coeficiente imaginário, certo? Então voltando aqui, né, a divisão que nós estávamos fazendo, né, eu vou dividir Z1 pelo Z2. Então eu vou multiplicar, né, tanto o numerador como o denominador pelo conjugado do denominador. Só que quem que é o denominador? Não é o Z2? O Z2 é 3 menos 4i. Quem é o seu conjugado? Vai ser o 3 mais 4i. Então a operação de divisão agora virou uma operação de multiplicação, né? Então você vai aplicar distributiva tanto no numerador quanto no denominador, né? Então 2 vezes 3, né? 6. 2 vezes 4, 8i. Né? No caso, 2 vezes 4i, né, pessoal? Então 5i vezes 3, 15i. E 5i vezes 4i, né, mais 20i ao quadrado. Embaixo, aqui é um produto notável, tanto no numerador quanto no denominador, né? Aqui é 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 4i, menos 4i vezes 3 dá menos 12i. Né? E menos 4i vezes 4i dá menos 16i ao quadrado. Lembrando sempre que o i ao quadrado é igual a quanto, pessoal? Exatamente isso, menos 1. Então, se você substituir o menos 1 tanto no numerador quanto no denominador, o que vai acontecer? Né? Vai ficar aqui menos 20, embaixo vai ficar o quê? Mais 16. E se você somar, né, os coeficientes reais, no caso, menos 20 com 6, vai dar 26 aqui no numerador, na parte real. E mais 8i com mais 15i vai dar quanto? 20i, exatamente isso, 23i. E agora no denominador, observe que eu tenho aqui a parte imaginária, né, mais 12i menos 12i. Então você simplesmente cancela, né, tanto um quanto o outro e soma só a parte real. Tá certo? O que vai acontecer então? Então o número vai ser quanto? Menos 14 mais 23i sobre 25. Então se eu te perguntar quem é a parte real, vai ser o menos 14 sobre 25, né, pessoal? Aqui uma fração com denominador comum, né? E a parte imaginária é 23, 25 avos. Tudo bem? Será que deu para entender mesmo? Então, para garantir, vou fazer mais um exemplo para a gente finalizar aí a nossa aula. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dividir agora o Z1, né, pelo Z3. Então, como é que é feito isso? Lembre-se sempre que eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo seu conjugado, né, que é o Z3. Então, quem é o conjugado de Z3 se é 4 menos 6i? Exatamente isso, né? Vai ser o quê? 4 mais 6i. E aí eu vou fazer de novo aquela, né, distributiva aqui, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, né, 12i. Né? 5i vezes 4, 20i. Né? 5i vezes 6i vai dar 30i ao quadrado. E embaixo eu vou aplicar de novo a distributiva, né? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 6, né? Ou 6 vezes 4, 24. No caso, 24i. Menos 6i vezes 4 dá menos 24i. E menos 6i, né, vezes 6i vai dar 36i ao quadrado. Né? Não posso esquecer isso sempre, hein, pessoal? Isso é um detalhe aí que você não pode deixar de perceber. O i ao quadrado é sempre igual a menos 1. Então eu vou pegar esse i ao quadrado e vou substituir por menos 1, né? Multiplicando aqui, evidentemente. Então vai ficar 8 mais 12i, né, mais 20i menos 30. Então menos 30 com mais 8, eu faço a operação, né? E 12i menos 20 também eu faço a operação que dá 32. E embaixo eu cancelo, né? Porque os dois valores aí têm sinais opostos. Então eu vou somar, né, menos 22 mais 32i, né, que no caso aqui é a parte real com parte real, e embaixo a parte, os coeficientes reais no caso. Então observe que aqui nesse caso eu tenho todos os números aqui são pares. Então se eu fizer uma divisão por 2, né, aqui vai ficar 11 e aqui vai ficar quanto? 16i. Embaixo, no caso, 26. Tudo bem, pessoal? Então é isso que vem a ser aí o universo, né, dos números complexos, né? Acho que já deu para perceber que não é um assunto tão complicado, né? Se você entende aí de álgebra, né, de produto notável, então é um assunto aí que dá para a gente trabalhar muito bacana, beleza? Então eu gostaria de terminar com essa, né, famosa piadinha, né, que os alunos sempre trabalham, né? Quando a raiz quadrada, né, o radical, pergunta ao menos 1, né? Por que nós não podemos ficar juntos? Aí ele responde, é complexo, tá bom? Então um grande abraço a todos aí, e eu estou te esperando aí para a próxima aula, onde nós vamos trabalhar o número complexo na forma polar, hein, pessoal? Tudo bem? Então até a próxima aula, tudo de bom para vocês e bons estudos!